Eu fui presa antes do Eduardo, um mês mais ou menos antes que ele. No momento da minha prisão, ele passava de carro na frente da casa onde eu estava, onde eu vivia com ele, e eu vi ele passar. Estava a Operação Bandeirantes, que foi me buscar lá. E eu vi que ele passou com o carro, obviamente não parou. Não, eu tenho aqui também um pedacinho de papel, não falta aqui. Retalhos e retalhos. Obrigada. E eu fui levada para a Operação Bandeirantes e ele continuou desesperadamente ligando para os vizinhos, pedindo que me levassem, e os vizinhos diziam que não tinha acontecido nada na casa. E ele pedia que me levassem para eu responder o telefonema dele. Eu estava na Operação Bandeirantes, eles tentaram me levar. Depois, quando eu vi que a situação eu não podia mais segurar, que eles estavam insistindo de me levar lá, aí eu disse que eu ia dizer que eu estava presa, obviamente. Bem, isso são outros detalhes que não interessam na coisa do Eduardo. Essa, digamos assim, foi uma das últimas vezes que eu vi o Eduardo vivo. Ele ficou aquele mês desesperado, tentando salvar a minha vida. E ele ameaçou, ele chegou a negociar com os militares a vida de um general ou a minha como dizer assim, a minha como dizer assim, render pública a minha prisão. E ele conseguiu, porque ele ameaçou de todas as maneiras, e eu acho que eu tenho quase certeza, aliás, eu tenho certeza, não quase, que ele teria feito. Então, eles fizeram uma audiência, me levaram, grávida de 6 meses lá, e foi isso que me conseguiu salvar a minha vida, no primeiro momento. Depois o Eduardo vem preso. Eu acho que foi dia 21 de agosto. Eu fui preso dia 23 de julho, ele dia 21 de agosto. Mais ou menos, pode sair de um dia ou outro. Antes do Eduardo ser preso, eles, depois da audiência militar, do Tribunal Militar, eles me levaram. Eu passei para o DOPS, do DOPS eu fui para uma espécie de hospital, que eles diziam que era hospital maternidade, que eles me iriam pôr lá porque eu estava numa condição de indigência, visto que eu era filha de uma família comunista, que não tinha, como dizer assim, nenhuma condição para poder me receber. Eu estava em liberdade condicional, assim era dito oficialmente, então eu fui para esse hospital. Esse hospital estava, como dizer assim, tomado, literalmente tomado pelos guardas da Operação Bandeirantes, e do DOPS e do Exército. Tinha lá. O quarto onde eles me puseram, a clínica inteira era assim. Depois eu vim saber que era uma fachada de uma clínica, era uma fachada de uma prisão daquelas clandestinas que tinham. E aí eles ficaram comigo lá e fizeram esse tipo de coisa para tentar ver se o Eduardo viria me buscar lá. Deram publicidade que eu estava nessa clínica porque eu tinha uma família degenerada, eu era indigente,
Então, eles tentaram isso para ver se o Eduardo teria feito uma ação, de qualquer maneira, para me tirar desse lugar. O Eduardo, obviamente, não veio, depois, sucessivamente, foi preso. Durante esse período da minha prisão lá, quando ele foi preso, não muitos dias depois, ele foi preso em agosto, ficou para o Rio, depois ele foi preso no Rio, depois trazido para São Paulo, até chegar no DOPS no início de agosto. E quando ele chegou no DOPS, eu consegui ainda mandar com um dos funcionários, daqueles militares, depois da prisão deles, diminuíram as guardas dentro do hospital. Então, tinha pouca gente. Eu tinha, normalmente, 4 militares dentro do meu quarto, e quando ele foi preso, ficou 1. E eu consegui mandar para o Eduardo, ainda numa cela do DOPS, através de um dos carcereiros que eu tinha lá, que, de vez em quando, acontecia, raramente, mas acontecia, de você encontrar qualquer pedaço, como diz assim, fragmentos de humanidade lá dentro. E essa pessoa era assim. E ela me ofereceu, ela disse, eu estou indo para o DOPS amanhã, se você tiver alguma coisa para mandar para o Eduardo, eu levo para ele. Aí minha filha já tinha nascido, ficou aquela história famosa do sapatinho do Eduardo, que eu mandei, que era um sapatinho de lã que me tinha dado, eu mandei para esse presídio junto com um bilhetinho para ele, dizendo que ela ia chamar Eduarda, por enquanto, até quando eu não pudesse decidir junto com ele o nome da menina. E mandei uma lata de leite condensado, que alguém tinha mandado para mim lá. Eu sei que ele recebeu isso, porque, quanto eu soube depois, os presos políticos que estavam lá recuperaram na cela, não sei como, aqui tem alguns deles que talvez possa lembrar desse episódio ou não. Mas não tem grandes importâncias, só para dizer que era um contato, que eu sabia naquele momento que ele estava vivo, que ele estava lá. Nem uma semana depois, eu fui tirada desse lugar e levada, eu acho que foi até antes, sabe? Antes eu acho que eu fui levada, me foi vendado os olhos, eu fui tirada, eu estava no DOPS, antes de ir para esse... Quando ele foi preso e trazido para São Paulo, ele chegou um momento que ele foi entregue para o Fleury. E eu fui tirada do DOPS, eu acho que foi. Vocês vão desculpar a minha imprecisão, mas são passados 40 anos. Tem uma carga de emoção enorme, difícil. Os detalhes esfumam, muitas vezes. E eu fui levada com os olhos vendados, fui posta dentro de um jipe, de um não sei o que era, de um daqueles carros deles, e circularam comigo pela cidade eu acho que talvez uma meia hora, não sei, a gente não tem noção do tempo lá, parece que o tempo não termina nunca. Qualquer coisa eles façam com você, o tempo parece que não termina. E, de repente, para o carro, eles me fazem descer, sempre com os olhos vendados, e me levam para uma... E me posicionam na frente de uma escada e me fazem começar a subir uma escada, uma rampa de escadas. Eu subo, termino essa rampa de escada, eles me dão uma volta no meu corpo, assim, me fazem fazer um meio giro, e depois me tiro a benda. Aí eu dou de cara com uma pessoa muito grande, muito alta, que eu não conhecia. E me diz, e me olha lá de cima e me pergunta se eu conhecia ele, se eu sabia quem ele era. Eu falei não, porque realmente eu não sabia, não tinha visto.
que eu não tinha encontrado aquela pessoa, aquele personagem ainda. Era o Fleury. Ele disse, eu sou o famoso Fleury. Apontou uma porta que estava do lado e disse, aqui atrás dessa porta está o teu marido. Você tem 1 minuto de tempo para falar com ele, porque ele quer te ver, ele se recusa de responder qualquer interrogatório se ele não tem a certeza de que você está viva. Você vai entrar, você está proibida de se aproximar a ele. E tinha uma cadeira, ele tinha uma escrivaninha fechada, daquele tipo clássico, escrivaninha, fechada, e com uma mesa, com uma parte de cima bem grande, essa escrivaninha. Aquelas clássicas escrivaninhas de escritório imponente, maciça, fechada assim toda a volta. E o Eduardo estava sentado na parte, numa poltrona posicionado do lado interno da escrivaninha. E me puseram uma cadeira na frente da escrivaninha. O Eduardo estava com o rosto muito abatido. Ele tinha marcas e hematomas pelos braços. Ele estava algemado nessa posição. E, obviamente, quando ele me viu, ele teve uma emoção muito grande. Os olhos dele, que eram mais ou menos da cor dessa blusa que eu trago agora, ele, que aliás eu pus porque era para lembrar ele, para trazer uma lembrança a mais. E eu teve o tempo de sentar, as lágrimas caíam dele e minha. E ele me perguntou como é que eu estava. O que eu podia responder? Estava bem. Ele também estava muito bem, como se podia imaginar. E ele me pede para mim me aproximar dele, porque ele queria tocar a minha barriga, para tocar o nenê. Aí eu me levanto e olho para a porta. Estava sempre o Fleury lá na frente da porta. O Fleury me faz o sinal com a mão assim, não. E faz assim, acabou o minuto, pode sair. Aí vem, um deles me pega pelo braço e me tira para fora, e o Eduardo bate, eu dou as costas para ele. E eu vejo ele bater, eu olho e vejo ele bater com uma fúria, uma raiva, um desespero enorme, esses 2 braços na mesa e abaixar a cabeça. Esse foi o último momento que eu vi o Eduardo vivo. Depois do que eu soube, de que todas as torturas que ele tinha passado, eu imaginei que ele estava de trás daquela porta, daquela mesa, porque provavelmente não tinha condições de caminhar. Ele devia estar com as pernas paralisadas. Então, eles não queriam nem mostrar para mim, porque eu ia voltar para o DOPS, depois eu fui para essa clínica, tudo mais, quer dizer... Eu podia passar a informação de que as condições onde ele estava para fora, não sei. É uma suposição minha, que talvez não tenha nenhuma grande importância, não. E depois eu fui levada para essa clínica. Eu voltei na clínica, já nem lembro mais se foi do DOPS que eu fui tirada, já estou fazendo uma confusão mental incrível. Até ontem parecia que eu estava muito lúcida, hoje estou mais confusa. Mas eu voltei a ver o Eduardo morto, porque depois que eu saí, eu fui para a casa do pai dele. E quando teve o sequestro do cônsul suíço, eles anunciaram a imediata morte do Eduardo, em tiroteio. Foi a primeira vez que eu me separei da Eduarda, que eu deixei a Eduarda com a mãe do Eduardo,
O Eduardo era pequenininho, ela tinha 2 meses. E fui ver o corpo dele. Foi uma coisa terrível, porque ele tinha um corte transversal na cabeça, na fronte, como se diz aqui, na testa, até vinha lateralmente, passava por volta de um olho e subia na fronte, como se ele tivesse pego uma pancada forte ali. Tinha outras marcas nos braços. Ele estava bem martirizado. Era um corpo de uma pessoa que tinha sofrido muitíssimo. Quando eu vi aquele corte, eu tive um choque tão grande. Eu tive um momento de desesperação. E comecei a dizer que não era possível que esse homem tinha morrido num tiroteio. E, na minha rápidos de loucura, eu corri para um telefone público que tinha ali perto, no cemitério de Areia Branca, no necrotério, e chamei o Estado de São Paulo. Liguei para lá. Respondeu uma voz que me disse que era... Eu disse assim, que eu estava no necrotério lá do cemitério de Areia Branca, necrotério lá no velório do cemitério Areia Branca, e que ali estava o corpo de Eduardo Leite, conhecido como Bacuri, que tinham dito que ele tinha morrido num tiroteio, e que eles viessem ver como é o corpo de uma pessoa que morre em tiroteio. Se eles realmente se sentiam, assim, tinham o pudor e a vergonha de ostentar a profissão que eles exerciam. Não levou nem 5 minutos, apareceu um senhor, uma pessoa, um homem, mais ou menos, digamos assim, por volta dos seus 40 anos, e com uma máquina fotográfica pendurada do lado, e fez cena de fazer algumas fotografias. E disse que ele era do Estadão e que ele tinha vindo porque eu tinha chamado. Perguntou quem eu era e tudo mais. Esse homem desapareceu. O Eduardo foi enterrado sem atestado de óbito, com um pedaço de papel dentro daquele fornecido pelo próprio cemitério. E depois o resto que eu soube foi através das pessoas que testemunharam. Então, eu vou deixar a palavra para vocês. E se voltar alguma coisa que eu posso lembrar enquanto isso. Tudo bem? Queria saber se a Maria Rita Kel e a doutora Rosa querem fazer alguma pergunta para a Denise. Já passamos para os depoimentos, então, para os testemunhos. Pitoli. Não, tudo bem. É que o Pitoli disse que queria voltar para Bauru ainda hoje. O Tony com a palavra. Boa tarde para todos, para todas. Eu sou Tony Fernandes Júnior, Guimarães Fernandes Júnior, sou jornalista. Eu vou me referir ao que aconteceu quando eu conheci o Bacuri, em agosto de 1970. Eu era militante da Ação Libertadora Nacional, no Rio de Janeiro. Eu já estava sendo procurado há bastante tempo pela repressão e vivia clandestinamente, com outro nome, tá certo? Eu já estava... E eu não vou contar cronologicamente, porque tem alguns detalhes que eu só vim descobrir muito tempo depois,
Mas o fato é o seguinte, no dia 21 de agosto de 1970, por volta das 8 horas da noite, eu fui preso por uma equipe de policiais do DOPS e do Senimar, quando eu chegava no quarto alugado, onde eu morava no Rio de Janeiro, na Rua Marquês de Valença, na Tijuca. Quando eu ia chegando, os policiais me prenderam, me colocaram dentro de um carro, e outros carros deviam estar atrás, me encapuçaram, e o que me chamou a atenção era que, embora encapuçado, dava para a gente ter uma noção, mais ou menos, para onde estariam indo. Eu achei que eu poderia estar indo para o quartel do DOI-CODE, o quartel do Barão de Mesquita, onde estava o DOI-CODE do Operação no Rio, que era muito perto, mas aí eu percebi que ele não estava indo naquela direção, e achei que podia ser para o Senimar, que ficava no 1º Distrito Naval, na praça, perto da Praça Mauá. Mas aí eu também me dei conta que o carro, uma hora passou, deu para ouvir barulho de mar, tá certo? Aí eu me perdi, eu não sabia onde eu estava indo. E quando, depois de cerca de 40 minutos, parou o carro num estacionamento que tinha cascalho, a cobertura do chão. Eles me retiraram, eu estava algemado também com as mãos nas costas, desci alguns degraus e senti que estava passando por como se fosse uma pequena ponte. Depois eu fui colocado num quarto, e eles começaram a tortura ali, tá certo? E, depois de algum tempo, sendo espancado, eu não estava ainda no Pau de Arara, de novo, uma coisa muito semelhante ao que a Denise conta, me tiro a venda, e essa pessoa que, para a Denise, ele era muito alto. Para mim, eu estava no chão, não via, era o Fleury. E ele fez a mesma coisa. Você sabe quem eu sou? Mas eu estava no chão, né? Então, ele perguntou, você gostava de ele ostentar o seu poder e tentar despertar, de repente, o medo. Você sabe quem eu sou? Eu falei que não sabia. E ele falou, eu sou o Fleury. Bom, nessas alturas, eu, como todo mundo que era preso, eu tinha uma história, tá certo? Uma lenda, e você não vai admitir que eu comecei a contar essa história, que eu era Ricieri de Lova, estudante e tal, mas eles sabiam exatamente quem eles estavam prendendo. Tá certo? Muito tempo mais tarde, um ano depois, eu descobri que existia uma infiltração no Grupo Tático Armado, do qual eu participava, da LN, e tinha uma outra infiltração que foi responsável pela prisão direta do Bacuri. Mas isso eu só fui descobrir quase um ano depois, na cadeia, quando eu estava preso. Bom, o fato é o seguinte, eu fui nessa casa, aí eu percebi, eu sou muito míope, eles tinham tirado meu óculos, mas eu vi que eu estava numa sala, que era uma casa em que tinha um outro cômodo embaixo, o piso era de madeira, tá certo? Não era uma laje, e, depois de algum tempo, eles me levaram para um dos quartos que tinha embaixo, onde eles tinham montado um pau de arara, e aí eu passei a ser torturado por uma equipe comandada pelo Fleury e pelo comandante da Marinha, Armando Amorim do Vale, tá certo? Eu descobri depois quem era ele, guardei a face dele. O que me preocupava foi o fato deles terem tirado a venda, tá certo? Me preocupava porque podia indicar que eles estavam querendo me matar ali mesmo, tá certo? Não estavam preocupados com o depoimento. E também quero chamar a atenção, bom, aí eu fui torturado durante alguns dias nessa casa, e no segundo ou terceiro dia, eu fui preso em 21 de agosto, eu ouvia, já enquanto eu estava lá, eu ouvia grito, tortura, assim, no outro quarto, num outro quarto que tinha. E acho que no segundo ou no terceiro dia, eu fui tirado do Pau de Arara e colocado num quarto onde tinha uma cama de casal, tá certo? E aí, como eu disse, eu não conhecia o Bacuri. Nós estávamos totalmente compartimentados dentro da organização. Ele estava fazendo outra e eu não o conhecia. Mas aí trazem o Bacuri, depois ele fala quem era ele, colocam na cama, algemam um ao outro, tá certo?
E, nesse momento, o Bacuri faz um sinal para mim. Eles deviam ter colocado o microfone embaixo, tá certo? Como nós não falamos nada, tá? Logo depois eles nos tiraram, cada um voltou para a sua sessão de tortura, tá certo? Bom, a equipe que estava era a equipe, a maior parte, eu acho, dos policiais era da equipe do Fleury no DOPS. Eu reconheci pelo menos o Luiz Carlos Tralli, o Valdemar Brasileiro Piolim, tá certo? Vim saber, eram membros do Esquadrão da Morte, fartamente denunciados em São Paulo, tá certo? E é uma coisa, aí você começa a ver o que é, porque esse, não sei se um deles que era, não sei se era cego de um olho, é um mulato forte, ele tinha um olho esbranquiçado, e ele, um dos que mais me torturava. E num dos momentos que eu tinha um oficial, julgo que era um oficial médico, que comandava o ritmo da tortura, quando eu estava numa situação muito ruim, eles mandavam parar. E num dos momentos que eles pararam a tortura, eu fui tirado desse quarto, colocado nesse quarto onde estava a cama, por me dar um descanso. E esse policial, com os olhos, talvez cego de um olho, ele era uma coisa extraordinária. Há poucos minutos ele estava me torturando, no telefone, dando choque elétrico. E logo, ele veio conversar comigo. Conversar. Não tinha nenhum ódio. Ele era um profissional. Não era nada. Ele era um profissional. Ele estava ali torturando para arrancar alguma. Porque ele falava: mas você já esteve em Cuba? Eu falei: não estive em Cuba, mas gostaria de ter estado. Ele falou: você sabe como são as coisas em Cuba? Como que é a educação? O pessoal tem. Como se fosse uma conversa de bar, tá certo? E lá parou, voltou, me colocou na tortura de novo, certo? E continuou o serviço. Bom, essas pessoas eram de uma frieza absurda, uma coisa eu nunca tinha visto igual, absoluta frieza. E eu acho que nós dois, Bacuri e eu, escapamos dessa casa, porque, como eu escapei, porque eu até me alegro em contar isso, porque eu passei a perna no Fleury, tá certo? Isso é uma coisa que me deu uma grande alegria na minha vida, porque eu sabia, quando eu estava na clandestinidade, que eu ia ser preso. Era uma questão de tempo. Com 2 metros de altura, tá certo? Fazendo ações armadas, sendo procurado, era uma questão de tempo. Então, eu me preparei para ser preso, tá certo? E eu sabia, pelos depoimentos que vinham dos companheiros que estavam na cadeia, como que eram mais ou menos os métodos da repressão. Nós sabíamos, por exemplo, era muito comum que os militantes, para ganhar um tempo, eles inventassem um ponto de encontro fora, obviamente, da prisão, né? E para tentar ganhar um tempo, ou às vezes para tentar fugir, etc. E nós já sabíamos que a repressão não mais levava a maior parte dos companheiros para esses pontos frios, como a gente chamava, tá certo? Então, eu fiz o seguinte, eu comprei uma envelopes e, na aba de um dos envelopes, eu escrevi 24, 25 e 26, Alameda Santos, restaurante Bambi,